Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu vou conversar com vocês sobre um tema que veio com a reforma trabalhista. Quero conversar com vocês hoje sobre contrato de trabalho intermitente. É isso aí, pessoal, nós vamos continuar nos nossos estudos para o concurso público do Auditor Fiscal do Trabalho, conversando aqui sobre a parte de direito do trabalho. E essa aula de contrato de trabalho intermitente é muito importante porque ainda é considerada uma grande novidade após a reforma trabalhista. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço para que você, caso você não seja inscrito, se inscreva, acione o sino de notificações para que você continue sempre recebendo esse conteúdo de direito do trabalho. Peço também que vocês deem um like nesse vídeo e compartilhem esse vídeo com outras pessoas para que também eles tenham essa mesma oportunidade de conhecer direito do trabalho. Minhas amigas, meus amigos, por que contrato de trabalho intermitente é um tema importante? Primeiro, ele veio com a reforma trabalhista de 2017, Lei 13.467. Além disso, pessoal, vocês sabem que concurso público sempre gosta de novidades. E os temas relacionados à reforma trabalhista ainda gozam dessa característica de novidade. Ainda tem muita coisa a ser perguntada, ainda há muitas questões a serem elaboradas. As bancas examinadoras de concurso público, banca da OAB, já bateu sobre muita coisa, já perguntou muita coisa, mas ainda tem muito assunto recente, tem assunto que nem caiu em prova de OAB e alguns casos até nem chegaram a ser julgados pelo TST, então está muito embrionário ainda. Então, o contrato de trabalho intermitente, primeiramente, por essa razão, já ganha força. Segundo, pessoal, é porque ele é uma das espécies de contrato de trabalho. Não aconselho a nenhum candidato que vá fazer um concurso público ligado a direito do trabalho, que caia a direito do trabalho, sem você conhecer contrato de trabalho e suas espécies. É básico isso. O artigo 443 que nós conversamos aqui, é daí que vem as informações referentes ao contrato de trabalho. Existem certos assuntos que o candidato jamais poderá não conhecer. Sendo contrato de trabalho, que é o objetivo de toda a conversa da Justiça do Trabalho, essa é a grande verdade. Sendo um assunto recente, mas ainda um motivo para você estudar. Terceiro motivo, além de novidade, além de ser contrato de trabalho, tem características um pouco diferentes. Assuntos que foram trazidos após a reforma, que só nesses parágrafos aqui dá uma possibilidade para o examinador talvez fazer 30 perguntas em 4, 5 parágrafos. E você sabe como é que o concurso público ele tira daqui, ele bota uma vírgula, acrescenta uma vírgula, tira uma vírgula, bota um não, bota um sim. É um prato cheio para ele. Você já sabe que o contrato de trabalho encontra a previsão no artigo 443 da CLT. Então já vá lá estudando o caput. Você sabe que temos algumas características. Temos contrato de trabalho a prazo, algumas espécies, melhor dizendo, contrato de trabalho a prazo determinado, contrato de trabalho a prazo indeterminado. Lembre-se que o contrato de trabalho a prazo indeterminado é sempre a regra.
Essa é sempre a regra. Mas da onde veio o contrato de trabalho intermitente? Flexibilizar as normas trabalhistas. Veio para flexibilizar, veio para dar maior força à vontade das partes. Não adianta ser intransigente à norma e não ter contrato de trabalho com ninguém. Não há vantagem nesse sentido. Até porque existem alguns cargos e algumas profissões que em alguns momentos fazem muito sentido o contrato de trabalho intermitente. Eu lembro há mais de 20 anos atrás que um primo meu, que não morava aqui no Rio de Janeiro, veio aqui para o Rio de Janeiro para passar um tempo. Depois ele nunca mais voltou para a cidade dele. E o primeiro emprego que ele conseguiu foi de garçom. De garçom na Barra da Tijuca, lá no Joá, para falar a verdade. E ele falava: Gustavo, é engraçado, esse restaurante, ele praticamente só funciona no inverno. É um restaurante alemão que só funciona no inverno. No verão, eu não me lembro se ele falou que não funcionava ou que funcionava. Até funcionava, mas no verão não tinha tanta procura. No verão era, por exemplo, de 3 a 5 garçons. Quando chegava no inverno, essa quantidade de 3 a 5 garçons precisava pular para 10, 12 garçons. Talvez pela atividade, talvez pela temática do restaurante ali. Só que naquela época não tinha esse contrato de trabalho intermitente. Durante o período de inverno, ele trabalhava aos finais de semana também, trabalhava mais ainda. Dia de semana ele não trabalhava. Quando terminava esse momento de pico, esse período sazonal, o maître falava para ele: fulano, obrigado, mas a gente vai ter que reduzir, a gente vai ter que voltar àquela quantidade originária de garçons. Mas assim que dá a brecha no final de semana, a gente vai chamando para você vir pelo menos no final de semana. São por essas razões que foram analisadas todas essas ideias e o legislador criou o contrato de trabalho intermitente. Aí você vai lá no artigo 443, lá no parágrafo 3º, vê o que fala a norma trabalhista sobre contrato de trabalho intermitente. E já vou desvendar o primeiro ponto para você. Não é porque ele não está trabalhando no contrato de trabalho, não é porque ele não está atuando naquele momento que não haverá subordinação. Mais à frente, quando nós formos nos detalhar nas características do contrato de trabalho intermitente, você vai entender o porquê desse contrato de trabalho intermitente gozar de subordinação. E você lembra que subordinação é um dos requisitos do vínculo de emprego. Por quê? Nós vamos conversar que será assinado um contrato de trabalho intermitente. Ele vai trabalhar, por exemplo, nesse caso que eu falei aqui para vocês, do garçom, ele vai trabalhar num restaurante. Ele vai receber ordens. Ele tem que chegar a um determinado horário. Ele deverá atuar conforme manda o patrão dele. Aí eu te pergunto, não vai ter a subordinação? Então, sempre saiba disso. O contrato de trabalho intermitente goza de subordinação, que é uma das principais características, um dos principais requisitos para o vínculo de emprego. Além disso, nesse parágrafo, nós conseguimos extrair mais informações ali. Olha só, ainda que haja a subordinação,
o contrato de trabalho intermitente, ele se caracteriza por atividade não contínua. No contrato de trabalho normal, você já deve ter entendido que o trabalho ele é contínuo. Ele entrou no dia 1º de janeiro de 2024 e vai todos os dias de segunda a sexta. Se o contrato dele for 5x2, ele vai continuar trabalhando lá de segunda a sexta, de 9 às 18, na outra semana de segunda a sexta, de 9 às 18, e por aí vai, até porque a regra é o quê? Contrato de trabalho a prazo determinado, indeterminado, melhor dizendo, ele vai seguindo até uma eventual, uma possível ou não, extinção do contrato de trabalho. Que aí é outro assunto que nós também vamos conversar sobre isso. Aí, nesse caso, ele é não contínuo. Por que ele é não contínuo? Por que ele é diferente do contrato normal? Porque o próprio texto desse parágrafo 3º, ele vai nos falar. Haverá ali uma alternância de atividade e inatividade. Por isso que ele não é contínuo. Como assim, Gustavo? Alternância de atividade e inatividade. Estará previsto no contrato de trabalho intermitente o período que esse empregado ou que esta empregada irá trabalhar. Terá previsão ou de horas, ou de dias, ou de meses. Posso dar aqui outro exemplo para você. Também é muito comum a realização de contrato de trabalho intermitente para aquelas empresas que trabalham com obras prediais, obras de fachada. Quando o contrato é assinado, é realizado um cronograma ali para que aquela empresa realize aquelas obras. Então, naquele período, se houver a necessidade, porque às vezes a empresa tem um determinado número de funcionários contratados a prazo determinado. Pode acontecer isso, mas existe outra possibilidade que ele não tenha contratados a prazo determinado ou que não tenha contratados a prazo indeterminado suficiente. Aí ele assina um contrato com um condomínio, por exemplo, que ele tem que realizar uma obra durante 8 meses, conforme aquele cronograma. E para que seja cumprido aquele cronograma, ele terá que contratar mais 4 funcionários. Só que aqueles 4 funcionários, eles podem até ficar na empresa depois, se houver outros contratos de obra. Mas na realidade, serão contratados para suprir e para realizar aquela obra específica, durante 8 meses. Às vezes a obra é durante 3 meses. Diminuir aqui para você tentar entender todas essas possibilidades. Poderia falar de 2 semanas. Já vi empregada que trabalhava com limpeza, que eles trabalhavam durante 1 semana, durante 10 dias. Havia esse contrato de trabalho intermitente por 7 dias ou por 10 dias. A empresa incorporadora de prédios subiu o prédio, fazia tudo o que tinha que fazer, pintava, colocava azulejo, fazia um monte de coisa. Fazia aquela sujeira toda. Quando encerrava-se a obra, não há mais nada para fazer nesse prédio. Agora é só nós entregarmos as chaves para os compradores desse empreendimento. Antes deles entregarem as chaves para os compradores desse empreendimento, que era comprado na planta, eles contratavam algumas faxineiras para fazer a limpeza geral antes da entrega da chave.
Isso aí ocorria entre 7 ou 10 dias, uma semana, às vezes 5 dias. Aí daqui a um mês encerrava esses 5, 7 dias, encerrava o contrato de trabalho intermitente. Daqui a 2 meses, por exemplo, eles encerravam, mas uma obra tinha todo aquele procedimento que eu falei, encerrava tudo, e as faxineiras iam lá para limpar antes da entrega das chaves. Outra possibilidade de contrato de trabalho intermitente. Então você percebe aqui que em todos esses exemplos, durante uma semana, durante 3 meses, durante 8 meses, eles trabalhavam, ou elas trabalhavam. Quando se encerrava essas atividades, eles ficavam sem trabalho por 2 semanas, 1 mês, 2 meses, ficavam sem atividade. Então perceba que havia momentos de atividade e momentos de inatividade. Essa é uma das características mais importantes do contrato de trabalho intermitente. Mas tem mais no parágrafo 3º que também pode cair em concurso público, pessoal. Olha só aqui, ou melhor, aqui eu acho que já foi suficiente, mas vamos lá para o artigo 452A. Vocês conseguiram entender todas as possibilidades que o parágrafo 3º do artigo 443 nos oferece? Se você olhar ali, pessoal, teríamos várias possibilidades de perguntas. Vale a pena dar uma lida, mas não é suficiente o artigo 443. O artigo 452A da CLT, ele também nos passa algumas características do contrato de trabalho intermitente, que vale a pena dar uma lida. Acabei de falar aqui ao final do 443, parágrafo 3º, dos períodos de atividade e inatividade. E como funciona isso? Quando há necessidade, a empresa, a empregadora, irá entrar em contato com o funcionário, como diz a lei, por todos os meios possíveis de comunicação. Seja telegrama, seja ligação, seja carta por AR, seja mensagem WhatsApp, todos os meios de comunicações possíveis para entrar em contato com aquele funcionário. E olha só, tem que entrar em contato com esse funcionário, o termo técnico é convocação. E esta convocação deverá ser, pelo menos, com 3 dias de antecedência. 3 dias corridos de antecedência. Aí, a contrapartida, o funcionário que recebe essa convocação, ele tem um prazo para resposta de 1 dia útil para responder. 1 dia útil para responder, sob pena de, caso não responda em até 1 dia útil, o silêncio será entendido como recusa a essa convocação. Então, veja que na convocação do contrato de trabalho intermitente, no seu prazo de convocação e de resposta, são prazos diferentes. Empregador, 3 dias corridos para a sua convocação antes de iniciar a atividade, e empregado, 1 dia útil para a resposta, sob pena de entender que ele recusou o trabalho. Além disso, pessoal, temos outra informação muito importante. A partir do momento que houve a convocação, houve resposta do funcionário dentro do prazo de 1 dia útil e assinou-se
o enlace, assinou-se o contrato, assinou o contrato, pessoal, está combinado conforme os rigores da lei. Se alguma das partes, vamos falar aqui as boas e velhas expressões, der para trás, ou tecnicamente falando, descumprir o contrato de trabalho, o estabelecido no contrato de trabalho intermitente, este que descumpriu o que foi acordado através do contrato, deverá pagar multa de 50% do valor pactuado ali. Por quê? Para ambas as partes, criou-se expectativa de recebimento de serviço e expectativa de recebimento de pecúnia, de dinheiro. Essa expectativa está protegida pelo artigo 452-A. Se alguém descumprir, paga metade do contrato. Tem mais informações ali no 452-A? Tem sim, pessoal. Essa multa, ela deverá ser paga em até 30 dias. E poderá haver compensação aí. Muitas empresas colocam até a possibilidade de compensação ou no contrato de trabalho intermitente ou em algum aditivo. Por exemplo, pode de repente não pagar nos 30 dias, mas através de um aditivo já diz que ele vai ingressar para uma nova obra, por exemplo. Ou então, no próximo mês, aquele garçom vai atuar do dia X ao dia X naquele restaurante. E aquele valor poderá ser compensado na nova atividade. Veja, minha amiga e meu amigo, que o legislador trabalhista deu flexibilidade, deu autonomia às partes para que elas possam transigir ali, para que elas possam negociar sempre até os limites previstos pela lei. Além disso, pessoal, olha só, por mais que esse contrato de trabalho, neste contrato de trabalho intermitente, a funcionária, a empregada ou o empregado não estejam naquele período de atuação, por mais que ainda haja subordinação, nos períodos de inatividade, eles poderão atuar para outros empregadores. Também está previsto lá no 452-A da CLT. E quando se encerra esse contrato de trabalho intermitente? Vai ser com o contrato de trabalho. Todos os contratos podem chegar ao fim. E o contrato de trabalho intermitente não é diferente disso. E o que vai acontecer? No término desse contrato de trabalho intermitente, deverá ser pago a remuneração, as férias proporcionais acrescidas de 1/3, o 13º proporcional, o repouso semanal remunerado e também os adicionais legais, como por exemplo, se esse funcionário trabalhou em regime de horas extras, terá direito ao final do contrato à percepção de horas extras. Se essa empregada ou esse empregado trabalharam em locais insalubres ou periculosos, terão direito à percepção do adicional de insalubridade ou de periculosidade, como qualquer trabalhador. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem um like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.